Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do dia 29 de junho de 2026. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir de melhor maneira esta sessão. Peço a todos que ouçamos um trecho bíblico que será lido pelo nobre vereador Márcio e logo em seguida ouviremos o hino nacional brasileiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Boa noite. Provérbios 31, 8, 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Peço à senhora secretária que faça a leitura do extrato da ata da última sessão. Senhor presidente, eu peço que coloque em votação a dispensa da leitura do extrato da ata da última sessão. Coloco em votação o requerimento verbal do nobre vereador Nelson. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, for o contrário, se levantem.
Aprovada a dispensa da leitura da ata. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pasta contendo expedientes recebidos do Executivo. Leitura de expediente recebidos do Executivo, 29 de junho de 2026, protocolo 266/2026, Prefeitura Municipal de Boituva. Encaminha respostas aos requerimentos número 356, 372, 382, 386, 393, 425, 431, 452, 456, 457 a 459, 474, 475 e 496 de 2026. Protocolo 267 de 2026, Prefeitura Municipal de Boituva encaminha resposta aos requerimentos número 378 de 2026, Protocolo 273 de 2026, Prefeitura Municipal de Boituva, pedido de concessão de prazo suplementar das respostas aos requerimentos número 466 a 471, 473, 476 a 479, 482, 484 a 487 de 2026. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pasta contendo projetos de lei do Legislativo. Projeto de Lei 55 de 2026, autoria Nelson Maciel de Góes e Hernando Mauro Diógenes de Aquino, dispõe sobre a denominação da creche municipal de educação infantil localizada no loteamento Reserva do Parque no município de Boituva e dá outras providências. Projeto de Lei 56 de 2026, autoria Hernando Mauro Diógenes de Aquino, dispõe sobre a denominação da ponte localizada sobre o Ribeirão Paudalho, na Avenida Joaquim Trujillo, no município de Boituva, e dá outras providências. O conteúdo desta pasta será encaminhado às comissões competentes. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pasta contendo os requerimentos. Senhor presidente, Pois não? de ordem, eu gostaria que o senhor colocasse para avaliação no plenário a leitura dos requerimentos 549, sobre a prorrogação de prazo da SEI, 552, solicitando esclarecimentos com relação à UPA, e 553, esclarecimento com relação ao Hospital São Luís. A vereadora Laís está solicitando a leitura para entrar na ordem do dia nesta sessão ainda. Os requerimentos 549/2026, 552 e o 553. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. For o contrário, se levantem. Aprovado a inclusão. Requerimento de autoria do vereador Haroldo Barbosa. Requerimento 525 de 2026. Requer informações da CPFL sobre melhorias no atendimento ao público. Requerimento de autoria do vereador Hernando Mauro Diógenes de Aquino. Requerimento 545 de 2026. Requer informações sobre a fiscalização de veículos abandonados em vias públicas. Requerimento de autoria do vereador Jair Aparecido Miranda de Lima. Requerimento 536 de 2026. Requer informações a respeito dos canais de ouvidoria da UPA de Boituva. Requerimento 537 de 2026. Requer informações acerca dos critérios técnicos adotados para implantação e padronização da sinalização indicativa em rodovias estaduais. Requerimento de autoria do vereador Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro. Requerimento 532 de 2026. Requer saber se existe estudo ou planejamento em andamento para manutenção e ou substituição dos equipamentos da Academia ao Ar Livre para deficientes na quadra de futebol Sérgio Bem Fortes.
Requerimento de autoria do vereador José Adalberto da Silva. Requerimento 538 de 2026. Requer informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Parques e Bem-Estar Animal quanto à realização de poda de árvore localizada na rua José Carlos Bicudo, número 15, bairro Portal Vila e Jardins. Requerimento 539 de 2026. Requer informações da Secretaria Municipal de Educação quanto ao desentupimento da tubulação de águas pluviais da EMF, professora Terezinha Elizabeth Sarubi Sebastiani. Requerimento 540 de 2026. Requer informações quanto à existência de estudo técnico e medidas previstas para solucionar problemas de escoamento de águas pluviais na rua Moacir Amadei, número 282, bairro Água Branca. Requerimento 543 de 2026. Requer informações da Secretaria Municipal de Administração sobre a possibilidade de ampliação da licença paternidade aos servidores públicos municipais, conforme o projeto de lei estadual 18.473 de 2026. Requerimento 547 de 2026. Requer informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Parque e Bem-Estar Animal sobre estudo técnico e medidas para o descarte irregular de resíduos na rua Guilherme Bettini, no bairro Água Branca. Requerimento de autoria do vereador Lucas Matheus Pereira. Requerimento 541 de 2026. Requer informações do Executivo acerca das providências a serem adotadas na SEI Amantina Abussanra Tami em razão dos alagamentos e infiltrações de água na unidade escolar. Requerimento 542 de 2026. Requer informações do Executivo quanto à implantação de redutor de velocidade lombada na rua Ana Viana, no bairro Jardim Faculdade, próximo a SEI Jardim Faculdade. Requerimento 544 de 2026. Requer informações do Executivo acerca das ações multissetoriais voltadas ao atendimento de pessoas em situação de rua no município. Requerimento 546 de 2026. Requer informações do Executivo acerca sobre os critérios adotados para os atendimentos por encaixe na Policlínica Municipal. Requerimento de autoria do vereador Márcio Aparecido Moro. Requerimento 530 de 2026. Requer informações ao Governo do Estado de São Paulo sobre programas de inteligência artificial via WhatsApp para marcação e gestão de consultas, bem como a redução do absenteísmo na saúde pública. Requerimento de autoria da vereadora Maria Cecília Pacheco. Requerimento 527 de 2026. Requer informações do Executivo sobre os impactos da demanda por serviços públicos da região após a entrega das 144 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no Jardim São Paulo. Requerimento 529 de 2026. Requer informações da Secretaria de Trânsito acerca da previsão de reinstalação do ponto de ônibus na rodovia Vicente Palma, próxima à portaria do condomínio Colina Nova Boituva. Requerimento de autoria do vereador Nelson Maciel de Góes. Requerimento 526 de 2026. Requer informações da Sabesp quanto à recomposição asfáltica na rua Benedito Galvão de Oliveira, na Vila Ginasial. Requerimento 533 de 2026. Requer informações à Anatel a respeito dos serviços prestados pela operadora Vivo Fixo. Requerimento de autoria do vereador Antônio Jorge Pereira Neto. Requerimento 531 de 2026. Requer saber se existe um planejamento ou estudo técnico para adaptar a passagem sobre a linha do trem que liga o bairro Vitiello ao Parque Residencial Esplanada UPA. Requerimento de autoria do vereador Flávio Nunes de Lima. Requerimento 535 de 2026. Requer informações sobre o recapeamento asfáltico e a recuperação das vias públicas do bairro Parque das Árvores. Requerimento de autoria dos vereadores Nelson Maciel de Góes e Hernando Mauro Diógenes de Aquino. Requerimento 528 de 2026. Requer informações sobre os custos da construção e as garantias da ponte que faz a ligação entre os bairros Parque Novo Mundo e Água Branca. Requerimento de autoria da Comissão de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana. Requerimento 534 de 2026. Requer informações sobre estudos de impacto viário, critérios técnicos, fiscalização e mobilidade urbana na aprovação de loteamentos e parcelamentos do solo. Requerimento 549 de 2026, de autoria da Comissão Especial de Inquérito, Fundação Luiz João Labronice, vereadores Laís Mariana Gianotti, Márcia Aparecido Moro, Antônio Jorge Pereira Neto, Jair Aparecido Miranda de Lima e Thiago Moreira de Camargo. Requer, nos termos do artigo 130 do Regimento Interno, a segunda prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito instaurada pelo ato da Presidência número 2 de 2026. Requerimento de autoria dos vereadores Laís Mariana Gianotti, Lucas Matheus Pereira, Flávio Nunes de Lima, Haroldo Barbosa, Jair Aparecido Miranda, Márcia Aparecido Moro,
e Antônio... Tem o nome aqui, presidente. Antônio Jorge Pereira Neto. Requerimento 552, de 2026, requer esclarecimentos quanto ao estado clínico da paciente Ayla Mirela Medeiros Cisoto Cabral na saída da transferência da UPA ao Hospital São Luís. E requerimento número 553, de 2026, também de autoria do vereador Laís Moreno Janotti, Lucas Mateus, vereador Flávio, Haroldo, Jair, Márcio e Neto, solicitação de informações sobre o quadro clínico da paciente Ayla Mirela Medeiros Cisoto Cabral no momento de sua admissão hospitalar no Hospital São Luís. Os requerimentos estão em discussão. Eu vou falar a respeito do meu requerimento de número 528 do ano de 2026. Só dizendo que em 2017 eu fiz o mesmo requerimento. Na época, o prefeito que estava em gestão era o Fernando, e o lugar continua a mesma situação. Está dando alagamento, e através desse novo requerimento que estou questionando aqui, espero que tenha providências, e eu estou requerendo informações sobre os estudos, obras, drenagens, alagamento, custo de construção, empresa executora e garantias da ponte que liga o bairro Água Branca e o bairro Novo Mundo. Existe algum estudo técnico, projeto ou levantamento realizado pela Prefeitura Municipal visando solucionar ou minimizar os recorrentes alagamentos na via de ligação entre os bairros Parque Novo Mundo e Água Branca, especialmente na região de acesso da ponte interligada aos referidos bairros? Caso exista o estudo ou projeto, qual o prazo previsto para execução e quais medidas estão sendo planejadas para garantir a segurança dos moradores e usuários da via durante os períodos de chuva? Eu requeiro também saber se existe previsão de implantação ou ampliação de sistemas de drenagem, galerias de águas pluviais, canalização ou outras intervenções destinadas a evitar o acúmulo da água e interrupção do trânsito de veículos e pedestre local. Estou também requerendo saber quais as providências emergenciais estão sendo adotadas pela administração municipal para reduzir os riscos de acidente e garantir o deslocamento seguro dos moradores enquanto não ocorre a solução definitiva do problema. Qual o valor total investido do município na construção da ponte e das obras de infraestrutura destinada à ligação entre os bairros Parque Novo Mundo e Água Branca? Estou requerendo também que seja encaminhado cópia do contrato administrativo da licitação correspondente dos aditivos contratuais eventuais celebrados dos termos de recebimento da obra, qual a razão social da empresa responsável pela execução da obra e quem foi o responsável técnico pelo projeto e pela execução dos serviços. O contrato celebrado previa garantia da obra e obrigação da reparação de eventuais defeitos construtivos, falhas de projeto ou problemas decorrentes da execução dos serviços. Em caso positivo, informar o prazo de garantia e encaminhar cópias da cláusula contratual correspondente. Estou requerendo também saber se a Prefeitura já notificou a empresa executora acerca dos problemas de alagamento, drenagem insuficiente, erosão, comprometimento da estrutura ou quaisquer outros defeitos relacionados à obra. Em caso afirmativo, encaminhar cópia das notificações e das respostas apresentadas. Estou também requerendo saber se foi realizada a vistoria técnica para apurar se os alagamentos decorrem da falha do projeto, erro de execução, deficiência de drenagem implantada ou insuficiência da capacidade da estrutura para suportar os volumes de águas pluviais da região. Em caso positivo, encaminhar cópias dos laudos, pareceres ou relatórios técnicos. Caso não sejam constatados vícios construtivos, falhas de projetos ou defeitos de execução, quais medidas administrativas e judiciais estão sendo adotadas para responsabilizar a empresa executora e garantir a correção dos problemas sem prejuízo erário público. Eu fiz esse requerimento a respeito dos alagamentos entre o Parque Novo Mundo e Água Branca. E agora
gostaria também de falar um pouco sobre a UPA, sobre a crise hospital e UPA. É uma briga de poderes, hospital e UPA, que dá uma dor de cabeça para os vereadores. O hospital não quer receber os pacientes lá, fica lá olhando no cross, passa a borracha e fica lá uma briga entre médico da UPA com a médico do hospital. Quem está tendo prejuízo é a população. Isso não dá mais para ficar calado. E hoje está ali a Laís, presidente da comissão julgadora entre o hospital. Espero que tome providência nesses termos. Ontem recebi mais de 10 ligações, 2 horas da manhã, e estou em um caso da AILA, pelo que eles fizeram o requerimento. É triste saber que ontem eu estava conversando com a DRS, o hospital atropelou, chamou lá, mas não teve capacidade de atender e de fazer com que a criança ficasse estabilizada e a mãe sossegada. Hoje a mãe ligou me xingando, eu falei, abaixa um pouquinho a sua fala que eu não tenho culpa. A gente está numa situação de transferência, tentando conversar via governador, via Estado. A competência é dos órgãos maiores? Sim. A gente não está para atrapalhar a vida, mas tem que parar. Presidência do hospital, dá o poder para o homem, você conhece o homem. Presidência da UPA, fica aquela diretoria. Eu estou contra as atitudes que estão ferrando a população. Estou contra e vou pegar no pé mesmo, não fico calado. Aqui eu estou com o povo. É o povo que paga o imposto e é o povo que fala mais alto nessa tribuna. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor presidente, Pois não? gostaria de aproveitar a fala do Nelson para já comentar o requerimento 552 e 553, que é de autoria minha, presidente Lucas, vereador Flávio, Haroldo, Jair, Bárcio, vereador Neto, e também deixar à disposição de todos os nobres colegas que quiserem se juntar na assinatura deste requerimento. Com relação a esse caso da Ayla, essa criança que está repercutindo muito na rede social, inclusive acabou de repercutir novamente, os dois requerimentos, o que eles estão questionando, senhor presidente? A criança, quando ela chegou no Hospital São Luís, é a segunda vez que o Hospital São Luís alega que uma criança chega lá em condições clínicas diferentes do que a UPA registrou em sistema. Isso é uma acusação gravíssima, já feita há 15 dias atrás, no caso do Lorenzo, que todos nós também participamos e lutamos para conseguir essa transferência. Porém, quando o hospital faz essa acusação sobre o Lorenzo, ele não registra para a Secretaria de Saúde, ele não faz nenhum apontamento formal, ele apenas diz para nós e para a família. Agora, no caso da Ayla, ela ficou quase 2 dias na UPA aguardando a transferência, melhorou, foi transferida para o Hospital São Luís, a qual não vou falar sobre o fluxo de transferência aqui agora, vou deixar para falar sobre isso na tribuna, até porque é uma coisa que eu já tenho falado há 1 ano. Mas a questão maior desses requerimentos é que quando a Ayla chega no Hospital São Luís, o hospital diz para a família que ela está em estado gravíssimo, que ela precisa de UTI, que a ficha dela era totalmente diferente da UPA, só que até agora não está no CROSS, até agora não pediu vaga, até agora não pediu UTI. Nós sabemos que a desculpa técnica é que o quadro melhorou. Mas será que melhorou ou será que essa narrativa de que o quadro é diferente é para dificultar as transferências? Porque, como bem disse agora o vereador Nelson, nós sabemos que está tendo uma recusa de transferências. Sim. O paciente vai para a UPA coloca leito de internação. O São Luís recusa falando, não temos leito de emergência, sendo que é quadro de internação. E não é de hoje, e até esse é um dos objetos da STEI, a qual o hospital está sendo investigado. Então, os dois requerimentos, senhor presidente, é uma união, né? E, claro, todos os vereadores que quiserem que assinem junto conosco, para que a gente possa, já que o hospital alega que essa criança chegou em condições diferentes, que aponte as condições que ela saiu da UPA e que ela chegou no hospital. Até porque é uma transferência de 8 minutos, 10 minutos. Eu acredito que se houver uma divergência de quadro, não deve ser uma divergência tão grande. E acredito, senhor presidente, que seria uma tremenda irresponsabilidade do profissional da UPA permitir que uma criança correndo risco de vida saísse da UPA para ser transferida. Eu acredito nisso, pelo menos. Mas, se isso estiver acontecendo, tem que ser registrado, tem que ser levantado e tem que alterar essa conduta. Então, para isso, esse requerimento, porque para nós, vereadores, não dá mais para ficar no escuro. Escuta uma coisa do hospital, escuta outra coisa da UPA, principalmente com relação a esses quadros clínicos, e a família fica no meio, perdida, sem informação, a gente tentando ajudar,
e também não consegue. Então, é o requerimento 552 e 553. Eu gostaria de subscrever os dois requerimentos. Recebi informações de um médico que me escreveu aqui. Infelizmente, essa semana, 2 diagnósticos diferentes de pacientes graves sendo liberados com receitas incompatíveis com o quadro clínico. Então, tipo, os médicos não falam a mesma língua e acabam fazendo um diagnóstico mal feito, como foram com meu sobrinho, falaram que estava com a perna que não tinha nada, fez lá um raio-x mal feito, tem muita gente reclamando do ultrassom da UPA, do raio-x da UPA, e, logicamente, o menino estava com o pé quebrado, falaram que não estava quebrado, porque não é o pé do médico, né, que não estava quebrado. Então, são situações que a gente traz aqui para tentar melhorias. Eu não fico calado, pode ser o prefeito que estiver aqui. Eu já estou indo para o 4º mandato, quase 20 anos aqui, não fico calado. Pode ser o prefeito que estiver ali no poder, a gente está para somar, mas não está atrapalhar a vida de gente. Quem paga o meu salário é o povo, quem eu respeito é o povo, quem eu tiver de dar a declaração é para a população. Estou aqui sempre presente, honrando meu nome. Por enquanto, estarei a favor da população e não passo a caneta para defender ninguém. Estou com a população. Senhor presidente, boa Pois noite. Boa noite aos demais colegas, ao público que está aqui presente e aqueles que também nos acompanham via internet. Eu havia dado uma sugestão ainda um pouco sobre esse assunto. A gente que está já no 2º mandato, e o vereador Nelson já no 4º, a gente sabe que os problemas de saúde são recorrentes, né? Mas eu dei uma sugestão até para o vereador Hernando, acho que ele está chegando, que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara, para fazer uma reunião, porque eu já fui tantas vezes conversar com o secretário Lucas, secretário adjunto, né, o Wagner, sobre problemas na UPA, problemas aí que eu fui lá, né, e eu não falei, nem fiz requerimento, fui direto com eles. Mas dá a impressão que não consegue resolver, né? Vai e volta, a mesma coisa. Então, seria muito bom se houvesse uma reunião com todos os vereadores, com o secretário de Saúde, Lucas, secretário Wagner, com os representantes do hospital e da UPA, para falar todo mundo junto. Porque a gente precisa de uma definição, né, vereadora Laís? Porque vai passar agora, daqui a pouco volta de novo na pauta. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, não ficar o diz-que-diz-que, né? Porque a gente tem que ouvir a informação direta de quem é o responsável, no caso, o secretário de Saúde e também os responsáveis pela direção, lá pela gestão do hospital e também da UPA. Então, eu gostaria muito, já foi dada essa sugestão há um tempinho atrás. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E a população, quando manda mensagem para nós, como o vereador aqui, Nelson, falou, às vezes de madrugada, né? E a gente busca falar com o secretário. Eu já falei com o Lucas quase de madrugada, porque precisava de uma resposta urgente. Mas não adianta a gente ficar resolvendo assim pontualmente. Porque não é o vereador que toda vez que tem que dar, não é que não é a nossa missão, mas a população precisa ter a tranquilidade de ir lá ser atendido e não precisar da intervenção de um vereador cada vez que vai lá. Então, precisa ter uma definição que dê um resultado positivo e a gente possa entender e acabe com esses problemas recorrentes. Foi trocada a direção da UPA, porque estava com problema na UPA, ficou a mesma coisa. Então, a gente vê que tem problemas mais graves, ou algumas coisas a gente não está recebendo a notícia certa, a gente não sabe. Então, eu deixo aqui, depois até para a gente conversar com o vereador Hernando, né, quando ele estiver presente, para propor isso a partir da comissão, porque a Comissão de Saúde tem uma autoridade, um poder muito grande dentro da Câmara, né? E ela pode, inclusive, convocar, não é só convidar, como a SEI também, mas ele pode convocar os secretários, a administração, e quem sabe, né, que a gente consiga uma resposta clara do que está acontecendo, para dar uma definição final. E eu quero aqui também comentar o requerimento que eu coloquei hoje, nessa noite, que também, sabe, tem a ver com todos os serviços públicos, esse impacto, né, na vida da população,
que é atendida pelos serviços públicos. O requerimento 527 é sobre o impacto do Minha Casa Minha Vida, que fica lá no Jardim São Paulo. Vocês sabem que são 144 novos apartamentos, graças a Deus, que muitas famílias aí vão ter essa oportunidade. E aí a informação que a gente tem, mais ou menos, é que talvez até o primeiro semestre do ano que vem, eles já entreguem. E qual é a dificuldade? Dificuldade no sentido, vai ser uma bênção para as famílias, mas vão vir muitas crianças, muitos homens e mulheres que vão precisar de serviços públicos. Então, nós queremos saber o impacto disso no planejamento real para ampliar as vagas nas creches, porque tem uma creche ali no bairro, ampliar a vaga nas escolas, inclusive foram colaboradores da educação que nos procuraram também, porque as escolas estão completamente abarrotadas as salas de aula, algumas até com número maior do que o permitido hoje por lei, porque não há mais onde colocar os alunos. As escolas não tiveram muitas ampliações nessa região. E o atendimento também na UBS Jardim Faculdade. Quem já foi para lá sabe que é uma UBS pequena, muito bem organizada, né? Muito bonita ali, mas ela é bem pequena. Então, está aumentando muito o fluxo, ele vai aumentar de pessoas. E a pergunta é, o serviço público está sendo preparado para atender tantas pessoas que vão chegar ali? Então, e daí vai gerar mais dificuldades, né, com relação à saúde, à educação. Também não é só isso, é a segurança pública e o trânsito, enfim. O outro requerimento que eu fiz é o 529. É um ponto de ônibus que foi retirado ali na rodovia Vicente Palma, bem em frente, ali pertinho do condomínio Colina Nova Boituva. Inclusive, o vereador Dal falou que ele ficava ali naquele ponto, né, para pegar ônibus quando ele ia para a faculdade. Ele foi retirado por causa da obra que teve ali na rodovia. Ficou muito boa, né? Para alguns sim, outros acharam que não. Mas os trabalhadores agora estão sem essa cobertura e houve uma reclamação grande ali da comunidade, porque eles pegam chuva, sol, e eles estão se arriscando no meio da pista. Eles têm que ficar ali no meio da pista, porque os caminhões estão estacionando naqueles lugares, irregular, né? E tapando a visão. Então, nós estamos cobrando aí a reinstalação, porque não é a compra, é a reinstalação do ponto, e também a fiscalização para que não aconteça mais o estacionamento irregular dos caminhões naquele local ali. E também, junto aqui com a Comissão de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, da qual o vereador Flávio é o presidente, nós também entramos com um requerimento. Aqui vou deixar o Flávio fazer o comentário. Tá bom? Eu vou só comentar aqui, Flávio, porque é muito bom esse requerimento. Também tem a ver com esse crescimento acelerado de Boituva e abertura de novos bairros, tem muitos bairros, que estão travando o trânsito e gerando congestionamentos. Então, através desse requerimento, nós estamos aí cobrando uma auditoria geral nos últimos 5 anos para saber quais estudos de tráfego foram exigidos das grandes construtoras e quais rotatórias, acessos e contrapartida elas foram obrigadas a entregar para a cidade. Cada empreendimento novo que entra no município tem uma contrapartida. É feita uma audiência pública sobre o estudo de impacto de vizinhança. O que esse empreendimento vai trazer é de impacto, tanto positivo como também negativo, para um entorno assim grande, não próximo, mas até um pouco mais longe. Então, conforme o impacto, eles mesmos precisam realizar alguma obra para diminuir esse prejuízo para a população. Então, através da comissão, nós estamos requerendo essas informações, porque nós vemos que tem projetos gigantes aqui no Boituva, de milhões. E nós precisamos obter respostas, porque isso vai voltar em benefício de cada um de nós, né? Então, vamos aguardar aí, mas o vereador Flávio vai fazer um comentário mais completo ainda. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite, novos colegas, público aqui presente, todos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigado, vereadora Cecília, aí já por explanar nosso requerimento. Mas primeiro eu quero falar sobre o requerimento da UPA, parabenizar a vereadora Laís, todos os vereadores.
desde o início, né, quando foi instalado a UPA e dividiu o atendimento do hospital, né, tirou o pronto atendimento ali, ficou para a UPA, tivemos esse problema. Primeiro, problema de diagnóstico e esse problema de falta de transparência. Então, através desse requerimento, a gente quer que transparência sobre tudo que acontece, né? Que às vezes chega distorcida a informação para nós. E tem essa questão do atendimento. Se ele está sendo humanizado e os médicos, os profissionais que atendem, tanto na UPA no hospital, eles têm que ter um modo avaliativo, né? Porque temos profissionais bons e ruins. Então, a gente tem que saber se esse profissional ali ele está apto, não é porque ele tem um diploma, um CRM ou outra inscrição, ele está apto a estar atendendo ali a nossa população. Porque a questão é, se sai um paciente com estado e chega com diagnóstico, e chega na outra instituição, está com outro diagnóstico, então tem alguma coisa errada. Então a gente tem que achar esse problema e solucionar, como a vereadora Cecília falou, marcar uma reunião, colocar todo mundo frente a frente e a gente colocar claras para poder saber o que realmente acontece, para que a nossa população não seja prejudicada com uma coisa muito séria. Saúde é o principal, né? E a gente está tendo muito problema e é por isso que esse requerimento vai de encontro à situação. E o outro requerimento que nós da Comissão de Segurança, eu, vereadora Cecília, vereador Nelson, o 534, já falei várias vezes aqui, outros vereadores também, eu sempre falo que tudo, principalmente em nossa cidade, é o planejamento. Boituva cresce muito, é uma cidade turística, é uma cidade às margens da Castelo, bem localizada, muitos empreendedores, muitos investidores, muitas empresas vindo para cá, né? E a gente vê essa deficiência aí nesse planejamento. Nos loteamentos que estão sendo aprovados, e muitos estão aí já para ser implantados, não tem esse estudo. Tem que ter esse estudo de mobilidade urbana, de impacto de vizinhança, para que nós não temos que depois ficar ajustando esse loteamento. Porque o loteamento, depois de implantado, é mais difícil. Mas antes de ser implantado, tiver toda essa logística da mobilidade urbana, de de tudo que ele vai afetar em volta os outros bairros, isso aí vai facilitar muito, vai ser melhor para o executivo, melhor para o legislativo e a cidade vai ganhar. Então, esse requerimento vai de encontro a isso, para ter esse estudo de trânsito, esse estudo de mobilidade urbana, né? Um caso que eu já citei aqui semana passada, ali no Campestre, né? Tem outro loteamento ali saindo, e isso aí já vai, né? Começou a vender lotes ali, isso já vai também afetar também a UBS ali, o atendimento da UBS, da creche, escolas. Então, são aumentos de pessoas. E fizeram 2 avenidas ali que não tem nenhuma lombada, nenhum redutor de velocidade, não tem nenhum aparelho de segurança no trânsito. E virou uma pista de corrida, né? Então, antes que já tenha moradores ali, mais moradores, esse estudo, essa fiscalização vai atender a cidade e os moradores ali, garantindo a segurança. Só isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, quero também aqui parabenizar todos pelos requerimentos, são todos primordiais, importantes. Vereador Lucas, o 541, eu fiz uma indicação, então ia pedir para subscrever. Conversei com a secretária Ana Paula, falou que estava já sabendo e que já tinha pedido para mandar pessoas para resolver, né? E mais, quero aqui subscrever. E também o 544, já foi de um ano para cá, um ano atrás, eu já fiz alguns pedidos, o vereador Tiago também já fez alguns pedidos sobre moradores em situações de rua e ainda não temos um caminho adequado para isso. Então, peço também para subscrever. Vereadora Cecília, sobre o 527, peço permissão também, além do Minha Casa Minha Vida, tem o Vale Verde, que é um loteamento grande, né, nas proximidades, né? Então, muito bem colocada o requerimento da senhora. Do vereador Nelson, no 526, acho que na esquina com a Avenida Alexandrina, naquele buraco que está enorme ali, né? Também peço a permissão para subscrever também.
Sobre o 530 da nossa autoria, é sobre uma informação sobre o governo do Estado, sobre o sistema de ar para a saúde. Se já existe isso no Estado, convênios, e até lembro do BOS, né? O BOS ele tem um programa totalmente no WhatsApp, muito fácil de ser feito, você marca consulta, tem os horários, então talvez marca um horário para a pessoa e ela não pode naquele momento, ela pode ali, né, marcar num horário específico, né, até para diminuir essa grande falta, que estamos chegando aí na média de 30% das consultas, exames com falta. Isso é muito, 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 né? Então, temos que reaver essa parte. Sobre o que a vereadora Cecília falou sobre a Comissão da Saúde, achei perfeito, eu tinha pensado nisso também, e aqui como o vereador Hernando não está no momento, e o vereador Haroldo é o vice, o Dal é o membro, então leve isso para a comissão, acho que primordial para ontem essa reunião, e a comissão tem essa força, Haroldo, Dal, tem essa força de chamar, porque aqui nós não estamos aqui para saber quem é o culpado, nós estamos aqui para resolver os problemas. A gente não aguenta mais pessoas sofrerem, todo dia, crianças, adultos, jovens sofrerem com isso. Então, nós estamos aqui para resolver. A gente não está querendo apontar o dedo para ninguém. Nós queremos resolver esse problema. E a comissão, acredito que será um ponto aí muito, muito fundamental. Obrigado, presidente. Senhor presidente, também Pois não. gostaria de subscrever também o 540 do vereador José Adalberto Silva sobre o escoamento de água ali no bairro Água Branca. E também o 529, que é sobre o ponto de ônibus rodovia Vicente Palma, da vereadora Maria Cecília Pacheco. Com licença, presidente. Pois não? Boa noite a todos os companheiros, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet, e sejam sempre bem-vindos. Presidente, gostaria de subscrever o requerimento 534 da Comissão de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, onde foi muito bem explicado pela vereadora Cecília e pelo vereador Flávio. E gostaria também de deixar aqui o meu desabafo, né, partindo da fala do vereador Nelson, a vergonha que a gente sente mesmo enquanto vereador, nesses casos que chegam para a gente e a gente se sente sem fala. A gente sabe da nossa limitação e o quanto que a gente não consegue passar daquele ponto para que a gente consiga ajudar a população quando pede essas situações tão sérias da saúde, e onde eu já quero deixar os parabéns à Laís de estar enfrentando com tanta seriedade os assuntos, e todos aqui que deixaram sua fala de desabafo, de um pedido com mais seriedade do poder público para que atenda realmente com efetividade, com humanidade mesmo as pessoas. Senhor presidente, Pois não? boa noite. Eu quero subscrever o requerimento do vereador Nelson, 526, que trata do buraco no cruzamento da Benedito Galvão de Oliveira com a Alexandrina Bertoldi Vercelino. Eu também já procurei a Sabesp, é um problema da Sabesp, e pasme, quando eu procurei o gerente da Sabesp, ele falou assim para mim: por gentileza, levante os buracos que tem na cidade para a gente tampar. Acho que ele está brincando comigo. De duas uma. Ou ele não anda na cidade, ou eu não tenho o que fazer. Ou eu não tenho o que fazer, porque não é possível. Há tempos atrás, na gestão do professor Fernando, havia brincadeira de gente pescando em buraco. Então, ou a gente cobra dessa Sabesp para resolver esse problema, ou me desculpe, nós vamos viver num buraco. Obrigado. Tiago, só suprindo a sua fala, eu peguei, com esse requerimento, eu coloquei o ofício do Beto, lá da Sabesp, o Dalmo, que em 10 dias iria tapar o buraco lá e resolver o problema. Então, eu peguei esse requerimento e, no meu requerimento daqui,
tem o número do requerimento de lá e vamos esperar a resposta, porque faz 10 dias, desses 10 dias eu acho que já passou mais de meses. Então, agora o bicho vai pegar. Eu falo, a gente dá o começo. Se a resposta vir logo, muito que bem, se não vir, é Ministério Público. Com licença, presidente. Pois não. Faço um pedido para quebrar o protocolo, aproveitando desse momento de fala. Como eu não utilizarei a tribuna, só para agradecer, parabenizar o protocolo antirracista que foi discutido na quinta-feira, com a presença de alguns vereadores, que estava aqui representando a Câmara, o vereador Márcio, o vereador Jonatas também estava presente, eu estive presente, e quero deixar aqui os parabéns, que foi realmente um dia histórico para Boituva, e parabenizo a Comissão de Igualdade Racial. Senhores vereadores, eu gostaria de informar vocês que o Hospital São Luís e a UPA, eles estão no clima de Copa do Mundo, estão disputando. Mas essa disputa é muito ruim para nós, porque estão disputando ego, vaidade, quem manda mais. E esse não é o jogo que nós gostaríamos de ver nesse exato momento, nessa sessão ordinária, segunda-feira, dia 29. Porque nesse jogo, quem perde é o povo, é a população. Outra coisa, ninguém vai na UPA ou vai no Hospital São Luís passear. Se vai, é porque a saúde não está bem. Senhores vereadores, vocês recebem mensagem diariamente, sábado, domingo, feriado. É uma criança de 5 anos, é uma criança de 10 anos, é um idoso de 70, de 80, e população no geral que utiliza a rede pública de saúde da nossa cidade. E não melhora, não tem como funcionar, não sei o que acontece. Essa briga de vaidade, desde que iniciou o pronto atendimento na UPA e o Hospital São Luís no atendimento de internação e assim vai. Infelizmente, eu venho dizer com vocês que nós compartilhamos o nosso trabalho em conjunto. Eu não consigo entender uma criança, um idoso ou qualquer munícipe, ele sai com um diagnóstico da UPA e chega no São Luís, o São Luís fala que está errado. Esse diagnóstico, o atendimento da UPA. Aí, o paciente não vai fazer, fica confuso. Aí ele questiona o São Luís. Aí o São Luís fala, não, a UPA atendeu você errado. E a UPA fala, não, o São Luís que está errado, os médicos do São Luís que está errado. Então, nesse jogo, fica ali no meio a população, sem saber, sendo, modo de dizer, maltratado, porque a gente precisa, no momento da saúde, a gente precisa ser bem atendido. Muito bem atendido, ter uma saúde digna, de respeito, porque todo mundo que está ali paga seus impostos em dia. Então está complicado de ter esse diálogo com os médicos. Não estou aqui para criticar nenhum profissional da saúde, mas está havendo dificuldade desse diálogo médicos da UPA com os médicos da UPA, do Hospital São Luís. Está tendo dificuldade. Então, senhores vereadores, qual é a minha sugestão, como vocês já deram a de vocês? Nós vamos convocar, eu acho que poderia convocar através da comissão, com a assinatura de todos os vereadores, convocar todos os médicos que dão plantão na UPA, que dão plantão no Hospital São Luís. E vamos pôr todo mundo na sala e discutir. Amigo, aonde você estudou? Porque não é impossível, gente. Sabemos que tem várias faculdades, mas não é impossível que o ensinamento de uma faculdade com a outra não vai bater com um diagnóstico ou um atendimento, de pronto atendimento de um local com o outro, gente. É impossível. É impossível isso acontecer. Pode ter alguma atualização, algum médico ter um grau a mais? Pode. Ele estudou para aquilo. Mas que coloque em prática. Então está muito difícil. Não está tendo comunicação. Não, para aí que acontece? Aí os culpados são os vereadores. De fato, somos culpados. Mas
Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos cobrando. Eu vejo a vereadora Laís, eu vejo o vereador Tiago, eu vejo o vereador Nelson, vejo o vereador Neto, Haroldo, Cecília, Dal, Jonas, Flávio, Jair e Márcio. Eu vejo o quanto são demandados na área da saúde. Então, o que a gente precisa também é que tanto a UPA como o Hospital São Luís tem que se colocar no lugar das pessoas que estão ali. Ter empatia, ter respeito. É isso que está faltando. Então, a minha sugestão nesta noite, nesta sessão, é que convocamos não só as gestões, convoque os profissionais também, porque quem não está conversando são os profissionais. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, aí fica difícil. E nós ficamos no meio dessa divisão. Porque nós não somos profissionais da saúde. Nós somos representantes do povo. E estamos aqui para lutar por uma saúde digna de cada um. Então, senhores vereadores, esse é meu posicionamento. Está faltando empatia, está faltando respeito com o nosso povo. E eu acho que já chegamos nos limites desta casa, dos vereadores, acredito que até do executivo, chegamos nos limites. Porque é todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E para finalizar da minha parte, e eu falo, a população nos elegeu para fiscalizar e cobrar. Não somos profissionais da saúde e não estamos aqui para julgar conduta médica e muito menos apontar quem está errando. Nós queremos resolver o problema. E nós, como representante do povo, nós temos o dever de exigir respeito e dignidade no atendimento da saúde nossa de Boituva. Muito obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, até agradecendo pela sua fala, né? Mas colocando algo que o senhor falou importante. Nós, como vereadores, nós temos uma limitação muito grande quanto ao nosso trabalho relacionado ao serviço público. Inclusive, o prefeito já deixou bem claro isso. Quem administra a cidade, quem é responsável pelos serviços públicos, pelos contratos, pela execução, por tudo isso, é o prefeito e são os secretários. Nós, vereadores, o que nós fazemos é uma ponte entre o munícipe que nos procura e daí o que nós podemos fazer? Ir até o secretário como nós temos feito. Nós temos feito tudo isso. Mas eu não vejo o executivo dar uma solução para tudo isso. Porque não somos nós que vamos dar solução. Nós nem podemos. Nós não podemos, tanto que tem muitos projetos de lei que nós vamos fazer aqui na casa e somos barrados, com razão, porque é inconstitucional. Porque na administração pública nós não temos esse poder. Se nós queremos isso, nós temos que ser prefeito, né? Então, é importante que vocês entendam uma coisa. A demanda existe, vem até nós. Mas chega um limite que a gente não tem que fazer, a não ser ir também ao Ministério Público. É uma outra alternativa que o vereador ou qualquer munícipe tem. Se o executivo não dá uma solução já faz tanto tempo, a gente pode ir até o Ministério Público exigir que alguma ação seja realizada e que dê resultado. Não é possível. Isso vem se arrastando há muito tempo e não é desse mandato. Não é desse mandato. Então, vamos aguardar aí, né, à medida das possibilidades nossa como vereadores, vocês sabem, nós estamos fazendo tudo o que é possível, até o limite que nós podemos atuar. Depois disso, nós não podemos. Nós não podemos interferir na administração pública. Como o próprio presidente Lucas disse, nós não podemos nem interferir com relação aos médicos, não temos esse poder e nem podemos. Mas nós podemos cobrar, sim, é o que nós estamos fazendo. Nós queremos uma resposta de quem pode dar, que é o executivo. Ele é que tem que fiscalizar esses contratos, tem que ver o que está dando errado. Tem funcionários públicos da prefeitura que são responsáveis por todos esses contratos. Então, se não está dando certo,
tem que ser penalizado. É isso que a gente pede. Ou trocar alguma coisa, eu não sei. Nós não somos especialistas nisso. Nós podemos dar algumas sugestões, mas nós não podemos dar assim, falar faça isso ou faça aquilo. Não é aí nós não temos essa autoridade. Mas nós sim ouvimos a população. E é muito duro a gente ouvir as pessoas ligando para nós de madrugada, desesperadas, porque precisam pedir para um vereador para que alguém vá lá e fale para aquele responsável, olha, faça isso ou aquilo, pelo amor de Deus. Não pode funcionar uma cidade desse jeito. As pessoas têm que ter essa autonomia de chegar lá e ser atendido. Não precisa um vereador toda hora ir lá. É sinal de que tem coisas erradas. Senão a cidade não anda, gente. Nós somos 13 vereadores. São 65 mil habitantes na cidade. Isso quando não é feriado. Se todo mundo começar a ligar porque está dando um problema e não consegue ser atendido, vai ser impossível atender. Então tem que funcionar. O fluxo tem que ter esse fluxo. E é isso que nós estamos pedindo. Eu ainda acredito no diálogo. Conversando com todos, a gente entender para chegar a uma solução definitiva. Tem que acabar as brigas, como foi dito. A briga só vai dar prejuízo para nós. Briga não resolve nada. A política tem que ser feita através do diálogo, de sugestões. Então, agradeço muito à vereadora Laís, ao vereador Lucas, né, e os outros que fizeram esse requerimento. Lógico, nós vamos votar favoravelmente. Mas tem ainda algumas coisas que a gente precisa se unir mais ainda. Né? Nós temos ainda outras alternativas, tá bom? Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só uma correção, um parênteses na fala da vereadora Cecília aqui. O executivo, na medida do possível, tem feito. Tanto é que trocou a administração da UPA há pouco tempo. Né? Então, eu penso que nós, 13 vereadores, assim como o prefeito, ouvi o UCA por aí, então nós somos em 15 representando o povo. O que nós temos que fazer é cada dia mais buscar recursos, que nós sabemos que saúde não é brincadeira, e então nós temos sim que ir atrás de recursos. É fácil falar, o executivo, o prefeito, não faz, não fez, não fiz. Mas o que nós precisamos é atrás de recursos. E o prefeito tem feito, e vereadora, vamos atrás de recursos, é importante isso. Senhor vereador Tiago, com todo respeito à sua pessoa, o que está sendo tratado aqui não tem nada a ver com recurso público. Tem a ver com a administração das entidades. É diferente. O que foi pontuado aqui não tem nada a ver com recurso. A não ser que tenha alguns pedidos no requerimento que eu não vi. Mas se trata de partes administrativas, de conversas entre as duas instituições, problemas entre médicos. Não tem nada a ver com recursos. Inclusive, nós sabemos que Boituva está em contingenciamento, por isso, o prefeito já nos tinha alertado que ia deixar de fazer qualquer festa na cidade, porque nós temos um dinheiro curto. Nós precisamos usar, e ele falou bem isso numa reunião aqui na Câmara, precisamos dar prioridade máxima à educação, à saúde e à educação, para a gente não deixar faltar nada para essas duas pastas que são primordiais para todos nós. Nós sabemos disso. E na medida das possibilidades, todos nós assim o fazemos, mas não se trata disso. Esses problemas não têm a ver com o dinheiro, graças a Deus, não é isso agora. É outro problema. Mais algum vereador quer se manifestar? Então, coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovados. Conforme disposição regimental, é dispensada a leitura da pasta contendo indicações, mas essas proposituras se encontram no site da Câmara Municipal. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pasta contendo moções.
Moção 64 de 2026, autoria Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro. Uma moção de aplauso ao senhor Juliano Elvis da Silva pela conquista de 2 medalhas de ouro na Copa Jiu-Jitsu realizada na cidade de Guareí. Moção 74 de 2026, autoria Marta Aparecido Moro. Uma moção de aplauso da Companhia de Teatro Quem Sou Eu pelas conquistas obtidas na Mostra de Teatro da cidade de Quadra. Moção 75 de 2026, autoria Nelson Maciel de Góes. Uma moção de aplauso ao senhor Joelmir Pereira Camargo, carinhosamente conhecido como Professor Uca. Moção 76 de 2026, autoria Flávio Nunes de Lima. Uma moção de aplausos a Stephanie Araújo de Oliveira Vieira pela sua notável atuação. Moção 77 de 2026, autoria Jair Aparecido Miranda de Lima. Moção de aplausos ao secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Daniel Schmidt, pelos relevantes serviços prestados ao município. Moção 78 de 2026, autoria Lucas Matheus Pereira. Uma moção de aplausos à senhora Sandriane Maria da Silva Ramos, em reconhecimento à sua trajetória de vida, dedicação ao trabalho, fé e relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. As moções estão em discussão. Eu gostaria de parabenizar a todos pelo título de honraria, e especialmente hoje o vice-prefeito Joelmir Pereira Camargo. O Uca, ele foi, acho que correu 3 mandatos aqui, o Uca fez 5 mandatos, e 3 mandatos ele trabalhou comigo nesta casa. Joelmir Pereira Camargo, carinhosamente conhecido pela população como Professor Uca, em reconhecimento à sua notável trajetória de dedicação à via pública e o seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. O professor Uca iniciou uma caminhada política no início dos anos 2000. Nessa época eu participei junto com o Uca, mas eu perdi a eleição, o Uca foi, eu fiquei, pautando a sua atuação pelos princípios da ética, da responsabilidade, da transparência, do compromisso com o interesse coletivo. Ao longo de sua carreira, conquistou a confiança da população para representar os cidadãos de Boituva no poder legislativo. Em 2024, encerrou sua trajetória como vereador após cumprir 5 mandatos consecutivos, período em que exerceu suas funções com equilíbrio, seriedade, diálogo e profundo respeito à democracia. Sua atuação parlamentar foi marcada pela apresentação de importantes projetos, requerimentos e indicações, sempre buscando melhorias para todas as áreas da administração pública. Durante sua vida legislativa, também teve a honra de presidir a Câmara Municipal por 2 anos, conduzindo os trabalhos da Casa de Leis com competência, imparcialidade e respeito às prerrogativas dos vereadores. Ao longo da sua caminhada, o professor Uca construiu uma história baseada no diálogo, na simplicidade e na proximidade com a comunidade. Sempre acessível, fez do mandato um verdadeiro instrumento de representação popular, ouvindo as demandas da população e transformando suas reivindicações em ações concretas. O reconhecimento da sua capacidade levou a população a confiar em novos desafios com a sua eleição para o cargo de vice-prefeito de Boituva, função que atualmente exerce com o mesmo espírito público, contribuindo diretamente para a construção de uma cidade cada vez mais desenvolvida, justa e acolhedora. Assim, esta Casa Legislativa presta justa homenagem ao professor Uca, registrando seu reconhecimento, uma moção de aplauso ao Joelmir Pereira Camargo pelos préstimos e sua dedicação. Eu falo desse menino aí porque foi um dos melhores vereadores humildes que trabalhou comigo. Sempre eu brigava com ele, mas ele vinha e pedia perdão por mim sem ele dever. Mas era um menino humilde que sempre chamava eu para conversar, sempre apoiando a legislação de Boituva, sempre apoiando as indicações, os requerimentos. Eu nunca vi esse homem bravo na vida. Só em uma vez que nós participamos de uma comissão especial de inquérito aqui, o Uca presidindo a sessão, e eu do lado, o Uca fez umas perguntas ao prefeito e vai daqui, vai dali, continuando na mesma postura de sempre. O Uca é aquele espírito da bondade, um homem religioso da congregação cristã. Então, não poderia, Uca. Nós tivemos em Serquilho para homenagear o Adriano, mas vendo o seu caráter, a sua dedicação, o seu respeito naquele dia, olhando para o seu olho, ser sempre bondoso, nunca vi o Uca bravo. Então, eu falei, Bernardo, a próxima moção minha
teria para o vice-prefeito. Com muito respeito, eu quero que todos dêem uma salva de palmas ao professor Uca. Senhor presidente, Pois não? mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro, quero parabenizar os vereadores pelas indicações, parabenizar todos os homenageados, parabenizar aqui nosso vice-prefeito, vereador aqui, vários e vários mandatos nessa casa aqui, e foi presidente dessa casa, sempre atuante, sempre parceiro, uma pessoa aí muito preocupada com todas as áreas, mas em especial com a saúde e com a causa autista. E quase todo mundo na cidade foi aluno de futebol dele. E só eu e mais algum aí, mas quase a cidade inteira. Então, parabéns, o Uca, nosso vice-prefeito, parabéns, Nelson, a todos os homenageados. Hoje eu quero falar da minha homenageada, são poucas vezes eu indico alguém para moção de aplauso. Minha indicada essa noite é Stephanie Araújo Oliveira Vieira, está aqui com a sua família, Ricardo, papai Babão, papai Orgulhoso, sua mãe Márcia, vovó Dona Josélia, sua irmã Jennifer, seu namorado Vitor. E a Stephanie é uma menina que ela é uma inspiradora. É tanto que o ano que vem ela é minha indicada para jovem inspirador, né, aqui na Câmara, porque ela é uma menina que tem um coração muito grande, uma menina muito esforçada, muito inteligente, muito aplicada. Eu vou contar um pouco aqui da trajetória da Stephanie. Stephanie Araújo Oliveira Vieira, 21 anos, nascida em Boituva, cresceu e realizou toda a sua formação na rede pública de ensino. Atualmente é acadêmica no último período do curso de Terapia Ocupacional na Universidade de Sorocaba, a Uniso, na condição de bolsista integral. Concluiu em 2022 o curso de Técnica em Automação Industrial Integral, ao ensino médio pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Boituva. Nesse mesmo período, participou como bolsista do programa de ensino Clube de Leitura de Histórias em Quadrinhos, desenvolvendo atividades voltadas ao incentivo à leitura e à formação educacional. Ao longo da graduação, buscou aplicar sua formação por meio de estágios voluntários em diferentes áreas da terapia ocupacional. Em 2024, atuou no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, do Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, desenvolvendo atividades na área social. Em 2025, realizou estágio no Núcleo de Saúde da Prefeitura de Sorocaba, com atuação em reabilitação física, pediátrica e adulta. No primeiro semestre de 2026, estagiou no Centro de Reabilitação Luz de Montoro, aprofundando seus conhecimentos em reabilitação física, além de desenvolver estágio voltado à integração sensorial, com foco no neurodesenvolvimento infantil. Também atuou em 2026 no CRAS AD de Boituva, adquirindo experiência na área de saúde mental. É grande o currículo da menina. Desde agosto de 2025, é bolsista de iniciação científica na Universidade de Sorocaba, desenvolvendo o projeto Terapia Ocupacional Arte e Cultura, com vigência até outubro de 2026. Em 2026, apresentou 2 trabalhos científicos no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, realizado em Vitória, no Espírito Santo, contribuindo para a produção de disseminação do conhecimento científico na área. Seus interesses acadêmicos e profissionais concentram nas áreas de saúde mental, neurodesenvolvimento infantil, com o propósito de promover práticas terapêuticas inclusivas, humanizadas e transformadoras. Pauta dos princípios da terapia ocupacional e do compromisso com a promoção da autonomia, da participação social e da qualidade de vida. Essa é um pouco aí da trajetória de tão jovem, 21 anos, mas não digo talentosa, mas esforçada, uma menina de Deus, uma menina que tem um coração muito grande, que se dedica não só ao estudo, mas em aprender para ajudar as pessoas. Fica de pé, Stephanie. Eu queria que todos dessem uma salva de palmas para essa menina aí que inspira eu que inspiro. E eu quero terminar aqui a minha fala, como eu falo para muitas pessoas, que nós passamos aqui na Terra para deixar um legado, uma história.
Isso é muito importante, que nós contribuímos. E, Stephanie, que Deus abençoe você, que você tem feito a sua contribuição e tem beneficiado muitas pessoas e, como eu já falei para você, você vai muito mais longe. Deus abençoe. Senhor presidente, quero parabenizar a todos pela moção. E hoje tenho a satisfação de comentar duas moções de aplausos que representam o reconhecimento desta casa, com as pessoas que vêm fazendo a diferença na segurança pública de Boituva. A primeira é destinada ao nosso secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Daniel Schmitz, que tem conduzido a segurança pública com muito comprometimento, diálogo, resultando desde que assumiu a secretaria, temos visto importantes avanços e valorização da nossa Guarda Civil Municipal e no fortalecimento das ações de segurança em nossa cidade. Faço questão também de destacar uma conquista importante. O secretário Marcos teve participação direta na articulação e resultou da iniciação de uma emenda parlamentar de R$200 mil, viabilidade, junto à deputada estadual Maria Lúcia Amari. Esse recurso certamente contribuirá para fortalecer ainda mais a estrutura de segurança pública do nosso município, demonstrando que, além de trabalho diário, ele também busca investimento para que Boituva continue evoluindo. A segunda moção é dedicada à equipe da Ronda Rural, da Guarda Civil Municipal, que mora ou trabalha na zona rural, sabe a importância desse serviço. São profissionais que percorrem quilômetros de estradas todos os dias, levando a segurança, orientação e tranquilidade aos produtores, moradores e trabalhadores do campo. Muitas vezes esse trabalho acontece longe dos olhos da maioria da população, mas ele faz uma enorme diferença para quem vive na área rural. É um serviço realizado com dedicação, coragem e compromisso com a nossa cidade. Por isso, deixo aqui o meu reconhecimento ao secretário Marcos Schmitz e toda a equipe da Ronda Rural, que essa homenagem representa a gratidão na Câmara Municipal pelo excelente trabalho que vem realizando em favor da população de Boituva, e parabéns a todos. Deus abençoe todos vocês. Eu ando muito pela área rural e vocês sempre estão lá, junto, dando força e olhando pelas pessoas lá. Parabéns, viu? Eu gostaria aqui de parabenizar a todos os guardas municipais que hoje estão presentes, aproveitando esses dias, eu fiz o requerimento das viaturas, que foi aquele corre para acertar a viatura de vocês. O prefeito me ligou após a sessão e eu pedi para que ele mande essa Casa de Leis, o DEAC. Então, está confirmado pelo prefeito, vice-prefeito está ali. O projeto de vocês, que vocês tanto almejam, vai vir para essa Câmara. Eu estarei pleiteando, conversei com a Adriana semana passada, o vice-prefeito como representante do prefeito, está sentadinho ali, está ouvindo, vai levar para ele. Compromisso sério, compromisso de campanha, palavra dada, flecha lançada, não tem volta para trás. Então, pode contar com esse vereador, que sempre vou brigar pela corporação, principalmente por vocês. Senhor presidente, também quero falar da minha moção 74/2026. Primeiramente, aqui também parabenizar todos pelos reconhecimentos, Guarda Municipal, todos aqui, nosso vice-prefeito Luca, obrigado pela presença, seja bem-vindo sempre. Secretário Matheus também, que está presente, quero ressaltar a presença dele aí. E que bom, Nelson, isso aí é um pedido antigo da corporação e com certeza conte com esse vereador também. Moção de aplausos à Companhia de Teatro Quem Sou Eu? Reconhecimento pela conquista da 16ª Mostra de Teatro Estudantil e a 6ª Mostra de Teatro Amador de Cenas Curtas, em Cidade de Quadra. Prêmios conquistados: melhor ator coadjuvante, Elton; melhor texto original, Heloíse; indicações: melhor ator, Vinícius; melhor direção e melhor figurino, Jorge. Homenagem a todo o elenco e equipe técnica do espetáculo, lembranças de um amor eterno, pelo talento, pela dedicação e por levarem o nome de Boituva com excelência no cenário
cultural regional. Aqui na pessoa do secretário Eustáquio, até peço para todos os participantes ficarem em pé. O Eustáquio não pode estar presente, também está gripado. É justo registrar o empenho de todos os envolvidos na realização do espetáculo, especialmente dos integrantes do elenco. Elton, Vinícius, Tânia, Miriam, Heloíse, Jorge e a coordenadora da oficina, Aparecida Rocha de Maia. Esse vereador reconhece a cultura. Parabéns a todos vocês. Mais algum vereador? Antes de estar colocando as moções em votação, gostaria também de deixar registrado e parabenizar todos os homenageados desta noite, a Guarda Municipal, que está presente, também o secretário, a secretaria ali, através da secretaria do Eustáquio também foi indicação, parabenizar o vereador Márcio, a jovem que o nosso vereador Flávio indicou também, e todos que estão presentes nessa noite, parabenizar todos, né, nessa homenagem, todos vocês são merecedores deste momento. E também presente está o vice-prefeito, Joelmir Pereira Camargo, mais conhecido como Uca. O Uca... eu vou ter que falar que joguei na escolinha dele, né? E o Uca é um grande amigo, teve uma passagem muito boa nesta casa, por vários mandatos, presidente da Câmara também. Então deixou seu legado, o seu trabalho aqui registrado. Hoje nós que estamos aqui também estamos de passagem, também estamos deixando o nosso legado, o nosso trabalho aqui. E parabenizar o vereador, que eu falo que não saio o espírito do vereador do Uca. Ele está lá no executivo, mas não sai o espírito do vereador dele. Mas o Uca é um grande amigo, companheiro, posso dizer, foi meu professor, jogamos bola juntos. Então é um grande amigo que a gente reconhece nesse momento. Coloco... Só quebrando o protocolo... Pois não. Você foi aluno dele. Eu fui eleitor dele. É mesmo. Eu votei nele. Mas eu votei nele também. Fiz campanha para ele. Então fui aluno, cabo eleitoral e votei nele. Coloco as moções em votação. Moções aprovadas. Como é de praxe desta casa, solicito os homenageados, todos os homenageados que estejam presentes no plenário, se coloque de pé novamente para que a gente possa dar uma salva de palmas pela homenagem desta noite. Neste momento, vamos dar continuidade aos trabalhos. Neste momento, passaremos para o momento da tribuna. Está com a palavra a vereadora Laís Mariana Gianotti. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Quero cumprimentar aqui nosso vice-prefeito, o Uca, cumprimentar o Renato da Corrida, que vai fazer uso da tribuna, né? Acredito que depois da sessão. E parabenizar também todos os homenageados aqui dessa noite. Senhor presidente, hoje nós tivemos aqui, durante a discussão do requerimento, uma discussão muito pertinente, um diálogo, né? Que é para isso que essa casa foi feita, sobre essa relação de UPA e de Hospital São Luís. E eu vou pegar um gancho da fala da vereadora Cecília sobre essa questão de nós realmente não termos, né, o poder de efetivamente criar uma solução e fazer com que essa solução funcione, até porque não temos alçada para isso. Mas, há um ano atrás,
eu fiz um requerimento sugerindo uma solução que eu acredito, e eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas para que nós possamos unir as nossas forças, sentar numa reunião com a Comissão de Saúde, com a Secretaria de Saúde, para ver qual é o caminho para viabilizar isso, porque eu acredito que contribuiria com esse fluxo de transferências entre UPA e São Luís. Foi o requerimento 427 de 2025, que foi aprovado por todos os vereadores na sessão do dia 9 de junho. O que acontece? Ao meu ver, o paciente, quando ele chega na UPA, ele é avaliado pelo médico. E quando já fica claro que aquele paciente é um paciente de internação, eu não vejo sentido, senhor presidente, desse paciente que o médico já identificou que é uma internação, permanecer na UPA para entrar no CROSS, para ser transferido para um hospital que está a 8 minutos da UPA. Tanto a UPA quanto o Hospital São Luís são serviços contratados do município, pagos pela nossa população, com os impostos da nossa população. Não faz sentido essa regulação ser via CROSS. E foi isso que nós falamos nesse momento, através desse requerimento, há um ano atrás. Inclusive, visitamos, vereadora Cecília, a cidade de Piracicaba, que tinha um problema muito parecido com o nosso. E lá, eles criaram esse sistema. Antes de fazer o requerimento, eu fui com a minha equipe, com o vereador Tiago, lá de Piracicaba, fomos até a Secretaria de Saúde para entender como eles criaram esse sistema e como ele funcionava, porque lá eles tinham um problema muito parecido com o nosso, que o paciente ficava no meio de uma briga, parecia um cabo de guerra, Márcio. É meu, não é meu, é seu, não é meu. E aí o que a prefeitura fez? Olha, todos os leitos estão da prefeitura. Quem decide para onde esse paciente agora vai é a prefeitura. Para não ter que ter isso, porque a partir do momento que o paciente chegou na UPA, viu que o caso dele é internação, vamos pegar o caso da Ayla, que é uma criança que, inclusive, né, ainda está no São Luís. O caso dela é internação. O São Luís, o nosso plano de trabalho, dispõe de profissional pediátrico 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou seja, a prefeitura já paga por esse serviço, já paga também pelos leitos de internação pediátrico e tudo mais. O que, ao meu ver, deveria acontecer, senhor presidente? Essa criança deveria ser imediatamente internada no São Luís, avaliada pelo especialista do São Luís, e o especialista do São Luís vai dizer, olha, essa complexidade é Boituva, então ela permanece. Olha, essa complexidade é Sorocaba, então eu vou inserir no CROSS. Agora, nós estamos prejudicando a vida das crianças, dos pacientes, das famílias, numa morosidade por um sistema que não está sendo funcional. Até porque daí essa criança chega na UPA, faz todos os exames, aí tem o tempo do exame, aí a internação, aí interna na UPA, aí coloca no CROSS. Aí o São Luís demora para responder o CROSS, fica falando que está cheio, que está lotado, a gente, muitas vezes, nós temos que ir lá, verificar, ligar, pedir informação, aí recebemos informação que não está lotado, de repente está lotado, fica nesse meio, nesse entrave, no meio do caminho. Aí, quando decide transferir, chega no São Luís, repete, começa tudo do zero. O exame de sangue, o exame disso, o exame daquilo. Se é um caso de internação, o médico já identificou, nós temos que confiar naquilo que o médico está dizendo. Que esses pacientes sejam internados, aqueles que têm condições, claro, de serem transferidos imediatamente, que sejam internados no São Luís, sem essa morosidade via CROSS, que para mim não faz sentido, se os dois serviços são do município. A UPA ela foi criada para atender urgência e emergência, para estabilizar, para observar e para encaminhar. E hoje, através desse sistema falho de transferências que está no nosso município, nós estamos fazendo a UPA de internação. E não é para isso que ela foi criada. E também causa, não podemos ser levianos, que por mais que nós saibamos que na UPA tem os médicos e eles estão ali assistindo, a família também se sente mais segura, sabendo que a criança está dentro de uma unidade hospitalar. Não que ela está dentro da UPA, sendo internada, aguardando uma transferência. Então, o meu pedido nessa tribuna hoje é para que vocês possam se unir junto a mim, e pensarmos numa reunião, sei lá o que for, para realmente batermos essa tecla de criarmos um sistema municipal de transferência entre UPA e São Luís, que a Secretaria de Saúde tenha o controle desses leitos, para que nós não fiquemos mais nessas dúvidas de que o hospital está dificultando essas transferências ou não, e para que haja também uma clareza de informações, como bem dito no requerimento, não é aceitável que esteja uma coisa no sistema
e aí no hospital seja dito outra coisa para a família entra em pânico, mas não há um registro formal daquilo no sistema. Isso nos leva a ter dúvidas da credibilidade daquela informação. E é um assunto muito sério, onde eu acredito que a família não pode ter dúvidas e nós, que somos cobrados por esses serviços que não estão a contento da população, também não podemos ter dúvida da credibilidade deles. Agora, por exemplo, eu estou com 4 casos, senhor presidente, de transferência que está desde cedo aguardando na UPA para ir para o São Luís. Dos 4 casos, 3 casos são clínica médica. E eles estão respondendo no CROSS que eles estão com urgência e emergência lotado. Mas não está pedindo urgência e emergência, está pedindo clínica médica para avaliação. Então, assim, me leva a crer que realmente há uma dificuldade na aceitação da transferência desses pacientes. E isso a gente não pode permitir que aconteça. Isso está acontecendo, né, já há mais de um ano. E esse controle das transferências municipais é uma coisa que eu acredito que pode contribuir. Se for o caso de buscar emenda, como o vereador Tiago disse, eu acredito que não, pelo que eu vi em Piracicaba, eles fizeram de uma maneira que dentro do próprio sistema que já existe na Secretaria de Saúde, eles conseguem fazer com que isso aconteça, mas se for o caso, a gente se une também. Quantas vezes nós aqui, enquanto vereadores, já nos unimos um pouco de cada um das emendas impositivas? Só mais um minutinho, senhor presidente, para que a gente possa fazer com que isso aconteça. No caso da Ayla, eu queria só registrar, no sábado fui marcada na rede social, como todos nós fomos, né? Eu ainda não estou bem, no sábado eu não estava bem, desde sexta-feira eu estava de cama, mas eu quero aqui registrar meu agradecimento aos vereadores que estiveram lá, especialmente ao Mateuzinho Cancian, que é o chefe de governo, e ao Jair, que 2 horas da manhã estava lá ainda e estava no telefone falando com a gente, e nós, vereadores, nos grupos, compartilhando essas informações e discutindo, até porque não adiantaria, né, estarmos todos lá, quando 1, 2 já está passando informação para os demais. Então eu queria registrar a importância da gente lutar por essa causa. Por quê? Para que haja essa transparência, tanto para que a gente possa ganhar tempo nas transferências, porque a saúde, o tempo é tudo, para que essas famílias sejam amparadas e para que a gente não fique também nessa dúvida, como já disse e repito. Lorenzo, o hospital disse que era UTI. De repente, quando chega em Sorocaba, não é UTI, é internação. Então, por que essa criança foi para lá? Qual médico está falando a verdade? E agora com a Ayla, a mesma coisa. Chegou lá, era UTI. Mas por que não foi pedido UTI? Está até agora aqui. Então, não quero acreditar, senhor presidente, que isso seja para desconstruir um trabalho feito em outra instituição e muito menos para colocar a família de uma criança em pânico. Mas se for, nós temos que averiguar, porque isso não pode acontecer na nossa cidade e isso não pode continuar acontecendo com a nossa população. É inaceitável que uma transferência UPA São Luís demore um dia e meio, 2 dias, de uma coisa que os dois é a prefeitura que paga e não demora 8 minutos de distância um lugar do outro. Muito obrigada, senhor presidente. Está com a palavra o nobre vereador Márcio Aparecido Moro. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Vereadora Laís, muito pertinente sobre esse sistema de municipal. Acredito que nós temos que se unir, sim, e ver. E vou além. Nos casos, como no Hospital São Luís tem o pediatra 24 horas, por que não voltar o atendimento pediatra no Hospital São Luís? Eu acho que temos que pensar nisso. É um meio de pensar, porque vai para a UPA. Da UPA não vai, ou vai para o hospital, ou vai para Sorocaba. Então, já que tem isso no Hospital São Luís, podemos sentar, ver a possibilidade de voltar esse atendimento, se possível, se puder. Lógico, são ideias. Como bem a vereadora Cecília colocou, temos que sentar e colocar todas as ideias e ver aquilo que é o melhor para a população, para o seu filho. Hoje, encerramos o primeiro semestre de 2026, com muita alegria, com muito trabalho, e aqui quero deixar alguns agradecimentos. Agradecimento ao Luciano do SECOM pelos cursos, Fundo Social, o nome da Nazaré, que abriu esse espaço para o SECOM, juntamente com o nosso gabinete. Fizemos aí 3 cursos nesse semestre, e foram cursos
que a pessoa já saiu empregado. Mais de 70% das pessoas que fizeram esse curso em uma semana saiu empregado. É aquele momento, né? Não só apenas dar o peixe, mas ensinar correto o jeito de pescar. Fechamos também essa semana, que haverá um início em agosto, e aqui quero parabenizar o secretário de esporte, também o Rafael Bruxa, juntamente com o SECOM, que vai começar no início de agosto, o Varziano da Série A, com o apoio do Varziano, um pedido do nosso gabinete, e também o Festival de Inverno, que se inicia dia 29 de julho, também haverá um apoio do SECOM. Então, essa parceria privada, junto com o poder público, é de extrema importância. E aqui também quero deixar nossos agradecimentos ao deputado Danilo Balas, deputado estadual Danilo Balas, pela parceria nesses 6 meses com... E aqui quero destacar os exames da carreta da saúde, que foi em março, foram aí 2.000 exames em 25 dias, desafogou a espera de uma mamografia, uma espera de um exame de ultrassom transvaginal, e em outros exames também. E mostrar que, graças a Deus, foram poucas pessoas que o diagnóstico deu positivo e, graças a Deus, que foi no início. Então, isso já valeu toda a correria, toda uma pessoa, uma mulher que nós conseguimos ali nessa carreta conseguir diagnosticar, isso já valeu, acho que, todo o nosso caminho. Estamos aí no início do nosso caminho e queremos ainda grandes coisas futuras. Agradecer vocês, nobres colegas, vocês que trabalham aqui na casa, os colaboradores dessa casa, que todo dia eu aprendo com vocês, todos os dias, se é num olhar, se é numa palavra e até um puxão de orelha que nós precisamos também. Então, aqui quero deixar um agradecimento especial a cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Está com a palavra o nobre vereador Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, público presente que está aqui, amigos da internet, meus amigos vereadores. Quero também dar o parabéns ao pessoal que hoje recebeu a moção, que foi aos guardas municipal, também a turma do teatro também, uma jovem inspiradora que estava ali, já saiu, mas quero dar o parabéns para ela. E também quero dar o parabéns hoje ao Renato, o Renato do Ultra. Hoje ele está aqui, ele vai usar a tribuna também hoje para falar um pouco da corrida dele. Mas eu quero dar o parabéns para a 4ª edição, mais de 1.000 pessoas inscritas. E eu não pude estar presente, mas eu fiquei sabendo, foi uma corrida linda, organizada. Você está de parabéns, Renato, pelo trabalho que você faz por Boituva. Eu sei que eu que vou correr 5h30 da manhã, é duro. Quando eu vou correr na terra, só Deus, só. E o que marcou mais para mim do Ultra foi a minha primeira treino. Eu fui de tênis branco, eu não sabia que era terra. Só Deus na minha vida. Mas graças a Deus deu tudo certo, corri os 10 quilômetros. E você está de parabéns, Renato, pelo tudo que você faz, tá bom? Também eu quero falar também do gabinete na rua que foi feito no Novo Mundo. Saí de lá com bastante demanda, também saí bastante demanda da educação, saí também demanda do hospital, da UPA. A gente sabe que é um assunto muito delicado. A gente sabe que Boituva merece um hospital. A gente sabe que tem bastante deputados que mandam emenda, mas a gente tem que achar um deputado que traga um hospital realmente para Boituva, que traz UTI para Boituva. Eu sei que precisamos sim do dinheiro desses deputados para ajudar. Se não tivesse dinheiro, não ia ter exames, igual o Márcio trouxe, um monte de coisa. Mas se a gente não conseguir um deputado que realmente olha para Boituva e traz um hospital, traz aqui as UTIs, sempre a gente vai ficar nessa falação. Então, eu quero pedir toda a ajuda de vocês, vereadores, porque eu trouxe bastante demanda lá do Novo Mundo sobre saúde, e a gente realmente fazer essa reunião, todo mundo junto, e a gente achar uma solução. Eu quero agradecer que sempre, quando eu
preciso do Mateuzinho, o secretário, sempre me atende. Quando eu falo com o prefeito Edson Marcus, sempre ele me atende. Quero agradecer eles também, porque essa semana eu procurei eles, falei bastante sobre a saúde, e eles têm bastante ideias também para ajudar a gente. Então, acho que está na hora que a gente se reunir realmente as nossas forças com o executivo e ter uma solução para isso, tá bom? Se Cristo comigo vai, eu irei, do povo para o povo. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que faça novamente a sua presença no painel digital que passaremos para a ordem do dia. Nesse momento, passaremos para a ordem do dia. Solicito e peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de Lei do Executivo 15 de 2026, autoria Edson Marcusso, autoriza o Poder Executivo a liberar encargos na doação de imóvel à empresa que especifica. O projeto de lei 015/2026 está em discussão. Está em votação. O projeto de lei 015/2026 está aprovado. Projeto 16 de 2026, autoria Edson Marcusso, revoga a lei número 2.799, de 11 de março de 2021. O projeto de lei 016/2026 está em discussão. Está em votação. Projeto de lei 016/2026 está aprovado. Primeira votação, projeto 13 de 2026, Edson Marcusso, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e dá outras providências. O projeto de lei 013 do Executivo está em primeira discussão. Está em primeira votação. Projeto de lei 013/2026 está aprovado em primeira votação. Projeto de resolução do Legislativo 1 de 2026, autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação, altera o regimento interno da Câmara Municipal de Boituva para estabelecer requisitos documentais na tramitação de proposições relativas à denominação de próprios, vias e logradouros públicos. O projeto de resolução 001/2026 está em discussão. Está em votação. Projeto de resolução 001/2026 está aprovado. Proposta de emenda à Lei Orgânica. Primeira votação. Projeto 1 de 2026. Autoria Haroldo Barbosa, Antônio Jorge Pereira Neto, Jair Aparecido Miranda de Lima, Marta Aparecido Moro e Hernando Mauro Diógenes de Aquino. Acrescenta o artigo 228b à Lei Orgânica do Município de Boituva para reconhecer os animais como seres sencientes e estabelecer diretrizes de proteção. A proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2026 está em primeira discussão. Está em primeira votação.
A proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2026 está aprovada em primeira votação. Comunico, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será no dia 27 de julho de 2026, segunda às 18 horas. Antes de encerrar a presente sessão ordinária, considerando que o projeto de lei 13/2026 do Executivo foi aprovado em primeira votação e exige a votação em 2 turnos. Ficam os vereadores convocados para a sessão extraordinária que será realizada na sequência para a segunda votação do projeto de lei 13/2026 do Executivo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2026. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir de melhor maneira esta sessão. Solicito a senhora secretária que faça a presença. Estava esquecendo, extraordinária. Senhores vereadores, mais uma vez, solicito aos senhores que façam a presença novamente na nossa sessão extraordinária. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo, segunda votação, projeto 13 de 2026, autoria Edson Marcusso, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e dá outras providências. O projeto de lei 013/2026 do Executivo está em segunda discussão. Está em segunda votação. Senhores vereadores, só a votação do projeto de lei 013/2026 que não está no painel digital, então vamos estar votando da forma simbólica. O projeto de lei 013/2026 está em votação, em segunda votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão, for o contrário, se levantem. Aprovado em segunda votação. Antes de estar encerrando essa sessão extraordinária, hoje temos a tribuna livre por um munícipe, tá? Senhores vereadores, aqueles que puderem ficar, não tiver compromisso, então tem tribuna livre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Senhor presidente. Pois não? Queria pedir desculpa para o Renato e para Vossa Excelência, que eu não vou poder ficar, que eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade.